Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar na sua frequência 97.7, São Carlos, Santa Catarina. Chove no momento aqui em São Carlos, instável, né? Chuva deu uma parada, mas ainda com instabilidade. A temperatura na casa dos 17 graus, praticamente a mesma da madrugada. Às 4h30 da manhã, estávamos com 18 graus de temperatura. Baixou um pouquinho, né? Mas a chuva continua, a instabilidade que deve predominar nesta terça-feira. O quadro Entrevista que tem o oferecimento para Edson Luiz Boto, corretor de imóveis, seriedade, vários anos de experiência na Avenida Santa Catarina, em São Carlos. Fone é o 3325-5737 e também pelo 991-16-8405. Edson Luiz, corretor de imóveis, no centro, em São Carlos. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez bem no centro, Avenida Santa Catarina, farmácia que tem atendimento das 15h para 7 às 22 horas de segunda a sábado. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, 37 anos de tradição. Farmácia que fica no centro, 3325-4123. Farmácia São Jorge e Edson Luiz Boto, corretor de imóveis, anunciando o quadro Entrevista do Dia, que hoje vai pautar aqui, 3 convidadas conosco aqui nos estúdios para falar sobre um assunto bastante importante. Bem, nós temos um evento marcado para o dia 14, mas é alusivo ao dia 18, que as meninas vão explicar agora aqui, que é justamente falando sobre o mês de maio, inclusive de uma data bastante importante que a gente vai pautar a partir de agora. Deixa eu cumprimentar as meninas por aqui. Primeiramente, as conselheiras tutelares e também assistente social do CRAS. As conselheiras Julimara Daimlin e também a Cristiane Sampaio e a Adriana Tezin, que é a integrante do CRAS aqui de São Carlos. Julimara, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos os ouvintes da Tropical FM. Cristiane, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, Elvis. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tropical. E a Adriana também, seja bem-vinda. De volta, Adriana. Bom dia, tudo bem? Bom dia aos rádio-ouvintes. Legal. Ô, Cristiane, o que nós vamos ter lá no dia 18? Nós temos o mês de maio, né? Que é um mês importante aí. Qual é a pauta? Então, muitos se perguntam o porquê dessa data 18 de maio, até porque o Conselho Tutelar fez uma campanha colocando algumas caixas não, é como que é. Lá em Pratas temos umas faixas aqui no centro e na Praça dos Imigrantes, antiga Praça dos Imigrantes. Justamente por quê? Porque dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Por que justamente esse dia? Para o pessoal entender um pouquinho o porquê desse dia. Lá em Vitória, no Espírito Santo, o caso ficou conhecido como Araceli. É uma menininha de 8 anos que retornava da escola e, infelizmente, ela teve todos os direitos humanos violentados. Ela foi sequestrada, dopada, violentada, estuprada e morta, e não chegasse tudo isso que aconteceu, ela também foi queimada. O pai e a professora somente reconheceram o corpo da criança por causa de uma mancha na perna e a arcária dentária. Então, ela só passou a ser uma lei vigorosa em 17 de maio de 2000. O acontecimento foi em 1973, mas essa lei só vigorou em 2000. Então, foram 27 anos depois, sendo que esse acontecimento aconteceu justamente por jovens de classe alta daquela cidade. Então, até hoje, esse crime não teve a punição devida que seria. Então, hoje nós estamos aqui justamente para isso, para fazer uma reflexão à população sancarlense, para a comunidade, para vir junto conosco a ter essa luta à frente disso, fazer esse enfrentamento a essas violências. Porque, assim, as nossas crianças, elas precisam que nós denunciamos, porque elas não têm esse olhar, assim, eles têm um olhar de criança, e eles precisam ter esses direitos preservados por nós adultos, pela família, pela escola, por essa rede de combate. Então, por isso que a gente hoje está aqui. As meninas vão frisar um pouquinho mais também sobre isso, sobre essa campanha e justamente sobre esse 18 de
maio, que é algo muito importantíssimo para a nossa população, que a gente sempre acha que em São Carlos não tem esses abusos, a gente acha que na nossa casa talvez não tenha, né? Mas são dados aí que estão aí, temos várias comprovações aí que quem acompanha jornais, tem vários casos acontecendo também. Que bem cotidiano, né? É, bem cotidiano. É de 1973, né, que você disse que foi o fato lá, e de 2000 que foi efetuado, ou pelo menos promulgada a lei, né, vamos dizer assim. Isso. Bem, ô Julimara, falar um pouquinho mais da data e também de um evento que nós teremos em relação a isso também, né? Isso, Elvis. Na verdade, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse abuso sexual. Geralmente, a gente acha que não acontece dentro da nossa casa, mas a maioria dos casos que a gente tem, o abusador está na nossa família, está na nossa proximidade. Então, é bom a gente sempre ter os olhares atentos para esse tipo. Carinho excessivo, quando a criança começa a ficar mais quietinha. E é bom os pais sempre explicarem as partes íntimas do corpo para a criança. Nunca falar outros nomes alusivos, tipo, para criança, para menina, pepeca. Essas outras palavras, assim, que a criança não sabe dizer certinho o que significa, né? Então, é bom sempre os pais explicar as partes íntimas, dizer que ali não pode tocar, que não pode deixar ninguém tocar. Se alguém tocar, é para contar para um adulto da confiança. Porque, geralmente, as crianças que são abusadas, elas têm medo de contar. Porque, geralmente, o abusador, ele ameaça. Se tu contar, eu vou matar tua mãe, vou matar teu pai, alguma coisa assim. Então, a criança já fica com medo, já está traumatizada pelo que ela passou. Pelo fato já, né? E daí ela vai ficar mais traumatizada ainda pelas ameaças, né? Então, é bom sempre olhar atento de um adulto, ficar cuidando se tem algum sinal. Tem vários sinais, né, que a criança demonstra, na escola também. A gente também tem vários tipos de abuso, mas tem o abuso sexual e a exploração sexual, né? O abuso sexual, então, né, é a criança e adolescente na prática da natureza do sexo, né? Mas também o abuso sexual não é só a penetração, e sim o toque também, né? Isso também não pode, né? É moléstia, né? E tem a exploração sexual, que também é quando você tira fotos, que você divulga fotos de crianças, nudes de crianças, que também não pode, né? É a compra do sexo. E nós vamos fazer agora, dia 14, nós vamos fazer, junto com o CRAS, com a assistente social ali, a gente vai fazer uma mateada na Praça Arnoldo Stout, que é a pracinha dos imigrantes, antiga, né? E vamos falar sobre esse assunto também. Vamos frisar também, vamos conscientizar a população para chamar eles também para ajudar, porque geralmente também quem vê a situação tem medo de contar. Mas a gente tem os canais de denúncia, que é tudo sigiloso, ninguém vai divulgar nem nada, né? Mas a gente não pode deixar essas crianças sofrendo, né? Muito bem. E a Julimara deu a deixa aqui, a Adriana, porque é dia 14 o evento, em parceria com o CRAS, né? O evento que vai... Daqui a pouquinho, não sei quem vai falar da programação em si, mas o CRAS é parceiro efetivo, né, Adri? Sim. Então, nós já estamos nos programando, já desde o começo do ano, para fazer esse ano a campanha de prevenção à violência sexual contra criança e adolescente, né? Que culmina no dia 18 de maio. Exato. E a gente chama, então, o Maio Laranja, né? Que é o Maio da Prevenção. Na assistência social, dentro do serviço de convivência, as crianças que estão inseridas lá já estão confeccionando, junto com os monitores, as florezinhas amarelas, que são o símbolo, né? Que vão ser colocadas nas rótulas. Então, o município vai ficar florido, né? Para que todos que passam, para que todos que possam ver, tenham essa noção de por que a gente está falando, né? Por que essas flores estão aí, por que a gente está falando dessa campanha nesse mês. Também a gente está trabalhando com as crianças lá no serviço de convivência, trabalhos mais efetivos, assim, de como identificar a violência, né, do que pode, do que não pode com o corpo delas. Em especial, né, a pedagoga vai estar trabalhando, os monitores também estão trabalhando uma letra musical, né, para que nesse dia 14, então, a gente possa fazer essa apresentação também com as crianças do serviço de convivência, onde elas vão cantar uma música. E a Escola de Pratas, que também sempre é muito parceira, a gente pediu e eles gentilmente, né, se disponibilizaram a fazer uma peça teatral, então também que vai ser apresentada na mateada do dia 14.
Então, isso dia 14, então a programação começa que horas? Isso, nós vamos iniciar as atividades à tarde, às 14 horas, né? A gente pede para a comunidade, então, trazer cadeira, trazer sua cuia, trazer sua térmica. Vai ser disponibilizado nesse dia alguns materiais para as pessoas tomarem conhecimento dos canais de denúncia, de como procurar, de identificação do que é a violência sexual. Também terá essas apresentações. As apresentações, elas são voltadas à prevenção, né? Voltadas justamente à temática que a gente está trabalhando, né? Que é essa prevenção. E a gente vai estar lá também pintando as crianças, né? E os profissionais, todos os profissionais da política de assistência social e os conselheiros tutelares, alguns parceiros da escola também estarão lá no dia para a gente estar conscientizando a comunidade da importância da prevenção, já que a gente tem tido números alarmantes, né, no município de São Carlos, inclusive, e o que sempre nos chama muita atenção, né, e é o que a gente fala para toda a comunidade, da importância da gente prestar atenção no que a gente tem em casa, né. Infelizmente, todos os casos que a gente atende aqui de violência sexual, eles acontecem dentro do âmbito familiar, né? Os mais graves. Então, ou é um padrasto, ou é um tio, às vezes até um avô, ou um vizinho muito próximo. Então, é muito importante que a gente preste atenção, que a gente cuide dos nossos filhos, que a gente converse com os nossos filhos. É importantíssimo ter esse diálogo aberto com eles, de dizer o que pode e o que não pode. Se alguém fizer isso com você, se alguém tocar no teu corpo, converse com a mamãe, não precisa ter medo, converse com o papai. Se acontecer com que seja o pai, ou que tenha uma pessoa, né, de referência, uma avó, uma tia, ou inclusive com as professoras. A gente também fez, no começo do ano, agora, uma preparação, né, para o atendimento às crianças vítimas de violência. E estamos criando um protocolo dentro do município de atendimento, porque são vários os espaços onde a criança pode vir a dar sinais de que está sofrendo algum tipo de violência, né? E esses sinais, eles vão aparecer no lugar onde ela mais frequenta, né? Então, principalmente as escolas, né? E as escolas hoje são os espaços que já mais identificam situações de violência, né? E às vezes não sabem, os professores não têm esse preparo, né? Para acolher essa denúncia, né? Então, para que a gente não vitimize novamente essa criança, para que a gente saiba de que forma, qual é a forma correta de proceder, quais são os encaminhamentos. Então, a gente está criando um protocolo dentro do município, né, de atendimento à criança e adolescente vítima de violência. Muito bem, tá? Então, o evento vai ser dia 14, a partir das 14 horas, né? Na Praça Arnoldo Stahl, minha gente, que vai ser aí de conscientização. Várias tarefas e atividades voltadas ao tema aí, que é justamente aí sobre o Dia Nacional ao Combate e também abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. A data é dia 18 e o mês todo, né, Cristiane, que é essa conscientização toda aí, né? É isso, é o mês todo porque a gente tem bastante denúncias, né, então assim, a gente tem bastante casos que a gente precisa estar tratando o mês todo, o ano todo, na verdade, não é só o mês, né? Por isso que a gente hoje está aqui para pedir que a comunidade, que é São Carlense, embarque nessa conosco, né? Exato. Que denuncie, que não deixa a criança, porque assim, o abuso ou a exploração sexual, quando a criança sofre, não tem como reverter, né? A gente pode amenizar, a gente pode levar para tratar, pode encaminhar para os atendimentos psicológicos, mas reverter não tem mais como. Então, assim, vamos prevenir. Em vez de nós pensar em reverter, né? Vamos prevenir. Se nós conseguir, junto com a população, prevenir, a gente vai dar um grande passo nesse dia 18 de maio, né? Ô, Julinha, tem algum contato, pessoal, para denúncia, por exemplo? Que é um grande foco, né? Nós temos os canais de denúncia, que é o Disque 100, né? Esse é diretamente, tu pode fazer por ligação ou tu pode fazer por e-mail também. E temos também o número do Conselho Tutelar, né? Que é o telefone fixo, que é o 3325-3036. E o do sobreaviso, né? Que é o caso quando a gente não está na sede do Conselho, é o
9172-8428. Até a gente mudou de número, Exato. aquele número que a gente tinha, a gente não tem mais, tá? Esse agora é o novo número do Conselho Tutelar. Né? Então vamos repetir ele. Agenda aí, minha gente. Olha, memoriza lá, é importante, sempre importante. Vamos lá. Isso, é 9172-8428. Muito bem. Esse é o novo número aí do sobreaviso do Conselho Tutelar. Passou um tempo sem lá, né? O pessoal ligava aqui na emissora solicitando e daí depois o pessoal providenciou lá um novo contato, né? Bem, então é esse aí. O Adri, você na sua fala já deu a deixa da gravidade que São Carlos tem números, como é que você usou a palavra? Absurdos, alarmantes, né? É, por aí, né? E a gente já abordou esse tema aqui, a Adri, uma vez, e eu sempre digo que ela uma vez me assustou falando da violência contra o idoso já, né? E aqui nós temos o abuso sexual de crianças e adolescentes. Tem aumentado? Na verdade, Ou nunca estabilizou? eu acho que sempre existiu, né? Hoje, quando a gente faz essas campanhas, quando a gente faz essa conversação com a comunidade, é mais fácil que as crianças e os adolescentes ou que as famílias prestem atenção nos sinais. Então, é muito mais fácil que as denúncias aconteçam e que essa criança tenha o apoio da família, que tenha o apoio da comunidade. Porque a falta de conhecimento, né, a falta de saber para quem denunciar ou o medo faz com que essas crianças e adolescentes fiquem, às vezes, por longos períodos sofrendo esse tipo de abuso, né? E tem abusos que as crianças não têm, às vezes, nem muita noção de que é um abuso, né? Que é uma carícia que se confunde com um apego, né? E ela vai aumentando, né? E, por fim, né, culmina num fato, né, de um abuso sexual mesmo, de um estupro, né, mas nem sempre ela acontece dessa forma, né, nem sempre o primeiro abuso ele é dolorido, ele vem acompanhado do estupro, né, então ele vai acontecendo aos poucos, né. E uma coisa muito importante para toda a comunidade é prestar atenção nos sinais. Uma criança que sofre violência, ela dá sinais. Ela provavelmente não vai vir contar, né? Ou a não ser que ela se sinta muito segura, ela conta às vezes para uma amiguinha, para a professora ou para alguém de confiança. Mas a criança, ela apresenta, então, irritabilidade, dificuldades para dormir, ela não quer permanecer, às vezes, com alguma pessoa. Quando a criança diz, mãe, não quero ficar com tal pessoa, não gosto de tal pessoa, ou não vou em tal lugar, é muito importante prestar atenção e não forçar a criança, né? Porque a criança, ela é muito espontânea, então, se ela não gosta de um ambiente, se ela não gosta de uma pessoa, ela vai demonstrar que não gosta, né? Vai demonstrar que não quer permanecer junto com aquela pessoa. Então, isso é importante. Hoje, a gente tem também os adolescentes com a questão da automutilação, né? E acabam se cortando muito. A gente tem muitos casos no município de crianças que vêm se cortando. Isso, às vezes, é uma forma de chamar atenção. A questão da vestimenta, quando a criança usa... é dia quente e a criança está com uma roupa toda coberta, né? Nós chegamos a ter situação de uma menina que relatava que ela usava 2 calças para ir para a escola, para ir para todos os espaços, porque isso dificultava na hora do abusador tirar a roupa. Então, são sinais assim que as crianças dão e que é importante, né? Às vezes vai ter dificuldade de entender aquele sinal, de compreender. Será que é? Será que não é? Talvez seja, talvez não seja. Mas é importante que as famílias e as pessoas que identifiquem isso, que venham procurar a gente. Mesmo não tendo certeza de que está acontecendo o fato. A gente vai investigar, a gente vai auxiliar, né? A gente vai dar dicas, a gente vai chamar essa criança para conversar, vai inserir numa psicoterapia que talvez ela consiga, com o tempo, conversar com o profissional e acabar contando o fato que está acontecendo, né? E se não for, né? Se não tiver mesmo a violência, como a pessoa talvez achou que acontecia, pelo menos essa criança está recebendo alguma forma de atenção, né? E é dessa forma que a gente trabalha, né? E principalmente trabalhar a prevenção, né? Que é conversar antes com as crianças, falar o que pode, o que não pode, o que é certo, o que pode permitir que façam com o seu corpo, que a criança tenha esse conhecimento de que o corpo é dela, que tem partes que ela não pode deixar ser tocada, né? Que essa criança não pode ser obrigada a fazer coisas que ela não queira, né? Que lhe tragam dor, que lhe tragam
tristeza. Então, é importante que toda a comunidade se engaje, né? E é responsabilidade, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, é responsabilidade de todos, né? Não é apenas a responsabilidade do Conselho Tutelar, nem da política de assistência social. É de responsabilidade da família, mas também é de responsabilidade da comunidade. Muito bem. É bastante explicativa essa parte da Adriana aqui, falando sobre os sinais, né, minha gente? E a importância da denúncia, como destacou aí também a Julimar. Bem, mais algum recado sobre o evento lá do dia 14 lá, Cristiane? Só deixando claro que tem bastante gente que pergunta em questão da erva. A gente conseguiu um apoiador, ele vai estar cedendo a erva, então, que nem a Adri colocou, pode estar levando cadeira, a térmica e a cuia, mas a erva será cedida por nós. Tem bastante gente que me pergunta, vocês estão fazendo a mateada, mas não estão divulgando se vão dar erva, tem que levar erva, não tem. Então, a gente conseguiu um patrocinador e ele vai estar cedendo a erva no dia. Então, tá aí, tá? Então, no dia 14 nós teremos a erva de chimarrão lá. É isso mesmo, Júlio? Mais algum recadinho lá em relação ao evento? Na verdade, a gente quer convidar todos que participem, a população, né? Que vai ser um evento muito, muito legal, voltado para esse assunto, né? Então, a gente vai explicar mais sobre o assunto lá, né? Vai tirar todas as dúvidas que a população tem, né? Vai ser também levar as crianças para elas aprender também, né? E também vai ser legal para as crianças se divertir um pouquinho, fazer as brincadeiras, pintar, elas assistir os teatros, entender um pouco mais do assunto, porque às vezes ela está passando por isso, mas ela não sabe que está passando por isso, por um abuso, né? Então, às vezes, ela assistindo teatro, ou escutando uma música, ou escutando a gente mesmo conversar, ela acaba identificando isso e acaba contando para o adulto da confiança, né? Muito bem. Ô, Cristiane, nós temos novos integrantes lá no Conselho, né? Isso. E estão tudo Cris. Né? Estamos com 2 novos conselheiros, é o Christian e a Cristiane Padilha. A gente quer deixar aqui o nosso... também os agradecimentos, né, para o pessoal que está auxiliando a gente, que é a Julimara e a Ellen, que são as duas que mais tempos estão dentro, eles também estão nos auxiliando, né, que eu já vai fazer 1 ano agora, dia 25 de maio, então a gente, assim, é uma equipe bem boa, o colegiado é muito unido, a gente decide entre as 5, né, então, assim... a gente abraça os novos conselheiros para que eles se sintam em casa. Claro. E, Júlia, na próxima daí você traz eles para falar também, Sim, né? pode Tem que deixar. ensinar eles a falar daí, para não Trago, ficar só sim. com vocês, né? Sim. Daí não precisa trazer A gente já não trouxe o primeiro dia para eles não se assustar, né? Já chegaram agora, já ir para a rádio. Nós vamos A trazer gente já nem tá dando o plantão para eles no início, né? Daí Porque espanta, né? senão vamos espantar eles. Exato. Deixa eu trabalhar e gostar um pouquinho, depois aperta um pouco, né? Ô, Adri, mais algum recado? Bem, lá do setor do CRAS lá, bem, a demanda nem se fala, né? Aí é outra coisa. Aqui a gente está falando de um braço lá do Isso, setor. lá né? a demanda infelizmente, né, ela é bem grande, né? Temos muitas dificuldades ultimamente, né? Pós-pandemia, crise econômica, mas enfim, estamos a crise aí. econômica é uma que reflete diretamente, né? Isso. No CRAS, já diz, né? Centro de Referência em Assistência Social, né? Então temos bastante demanda nesse sentido. Mas o atendimento em si aqui, o pessoal até pediu antes aqui, ó, sobre o atendimento tá normal, né? Lá integralmente, né? Normal, nós estamos só com uma funcionária que está de atestado, que é a Jussara, né? Então o CRAS tem 2 técnicos, eu e ela, então por enquanto estou só eu, mas ela já está para retornar. Certo. Teve que fazer uma pequena cirurgia. E os outros trabalhos estão a 1000, né? Voltamos com quase todos os grupos. Então, às vezes, quando a gente não está lá para o atendimento individual, não é que a gente não está trabalhando. Nós estamos trabalhando realmente, né, o que é a função do CRAS, trabalhar a prevenção. E a gente sai, trabalha com grupos, faz visitas, né? Então, o nosso atendimento não é exclusivamente individual. Então, fica o nosso convite também do CRAS, né, para que a comunidade venha participar. Nesse dia, tire um tempo para o seu filho, né? Convide a sua família, sente lá, façam uma rodinha lá, né, com as pessoas que você gosta, para que vocês também interajam, né, então, nessa campanha de prevenção, porque ela não é uma campanha exclusiva nem do CRAS, nem exclusiva da educação, nem exclusiva do Conselho Tutelar, ela é uma campanha de prevenção que precisa existir na comunidade para que a gente não tenha casos, né, não volte a ter casos graves aqui no município,
Ultimamente a gente tem visto na mídia coisas que nos deixam arrepiado, né? Criancinhas com 2 anos sendo assassinadas pelo companheiro da mãe, né? Crianças acorrentadas dentro de tonel, crianças e assim coisas Bebê que a gente recém-nascido aí, né? Isso, bebês estuprados, coisas assim que a gente imagina que não deveria mais existir com tantas campanhas, né? Mas existem e no nosso município também existem, então não adianta a gente fechar os olhos e pensar que está longe de nós, porque às vezes está dentro da nossa casa e a gente ainda não identificou. Muito bem. Obrigado, Adriana. Eu que agradeço. Ô, Julimara, obrigado da sua vinda. A gente agradece novamente você, Elvis, e a Tropical FM. Muito bem. Valeu, Cris. Muito obrigado. Tá certo. Olha, as conselheiras tutelares, a Julimara Daimlin, é Daimlin, né? Isso. Acertei o sobrenome, né? E a Cristiane Sampaio, né? E também a Adriana Tesin, que é a assistente social do CRAS aqui de São Carlos. Nós vamos repercutir esses trechos do bate-papo delas aqui, lá no nosso Jornal do Meio-Dia, frisar bastante a pauta do mês, o dia 18 e o evento do dia 14, além desse alerta em relação ao que a Adri nos repassou aqui nas informações do Departamento de Jornalismo, tá bom? Vamos para a foto agora. A entrevista na íntegra em áudio e vídeo vai estar no site, daqui a pouquinho, tropicalfmsc.com.br. Para Edson Luiz Boto, corretor de imóveis, e também para a Farmácia São Jorge, o Comando Geral, obrigado pela audiência. Amanhã voltamos agora às 8 horas. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista